Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Hoje estamos aqui para a nossa segunda aula do nosso curso. Quero tratar com vocês aqui acerca do que é renda ativa, o que é renda passiva e explicar para vocês a renda fixa. Explicar para vocês quais são as modalidades, para que cada uma serve e quais são os riscos empregados. Então vamos lá. Primeiro tópico, temos aqui renda ativa e renda passiva. O que seria a renda ativa? Bem, renda ativa é toda aquela renda que você tem proveniente do seu esforço, do seu trabalho. Ou seja, você tem que exercer alguma atividade para poder receber uma renda. Seja do seu trabalho, seja fazendo alguma atividade, algo que você tenha gasto de energia para poder realizar e assim conseguir essa renda, ok? Já a renda passiva é aquela renda que você obtém proveniente de seus investimentos, proveniente de atividades que você já realizou que continuam te pagando, seja por vídeos no YouTube, sejam investimentos, título público, ações, fundos imobiliários, aluguéis de casas. E podemos citar também algo diferente, que seriam os afiliados, como por exemplo, você pegar e vender algum curso de alguém, ou você mesmo fazer o seu próprio curso e continuar recebendo em retorno desse curso que você vende ou que você já fez. E isso te pagará uma renda constantemente por até quando a pessoa quiser comprar o curso. Beleza? Então vamos lá. Nessa parte, quero conversar com vocês a respeito da renda fixa. Primeiro, vale destacar que a renda fixa ela é um investimento mais seguro e muito comum entre os brasileiros, sendo um investimento mais comum entre os brasileiros a renda fixa e investimento em casas para alugar. E agora a nova modalidade, né, que se assemelha a esse segundo que eu falei, seriam os fundos imobiliários. Mas esse será tema da nossa próxima aula. Então vamos lá, retornando aqui. Os títulos de renda passiva e renda fixa, eles irão te pagar juros de maneira segura, sendo que você pode pegar esses títulos, seja eles pelo Tesouro Nacional, o qual você vai emprestar dinheiro para o governo, e esse governo vai te pagar uma taxa de juros para isso, e para bancos privados, banco público, em que você pode pegar, investir no CDB deles, eles pagarão uma taxa de juros sobre isso. Mesmo ocorre quando você investe pelo Tesouro Nacional. Para destacar que dentro do Tesouro Nacional nós temos o pós-fixado, que é o título mais seguro, que ele oscila de acordo com a taxa Selic, ou seja, se a taxa Selic está em 14%, o título pós-fixado também estará 14% próximo disso. Então, caso a taxa Selic venha descer ou subir, esse título pós-fixado irá acompanhar a taxa, beleza? Já os títulos atrelados à inflação, que também você encontra eles dentro do Tesouro Nacional e também pode encontrá-los nos bancos. Você também tem que olhar de acordo com os riscos que cada um apresenta, visto que esses títulos de renda atrelados à inflação são mais arriscados, certo? Ele irá te pagar uma inflação mais uma outra porcentagem, vamos dizer assim, a inflação mais 6%. É isso que você irá receber ao longo daquele período em que você tiver o título, ao longo do período que o título vencer. Como, por exemplo, eu compro um título com vencimento em 2026, então eu vou receber desde 2022 até 2026. E isso você não precisa vender, você vai receber, independentemente, essa porcentagem acordada da inflação mais aquela porcentagem de, vamos supor, 6%, e você continuará recebendo ela até o final do prazo do título, beleza? Sendo esses títulos mais arriscados. Então você também tem que olhar quem é o devedor, qual é a taxa que o título está pagando, porque dependendo, se for uma taxa muito boa, é notável que você tem um risco maior também para isso, beleza?
Posteriormente, também temos os títulos pré-fixados. O que são esses títulos? Você também pode comprar eles pelo Tesouro Nacional ou por um banco. Nesses títulos, você tem a taxa já acordada, ou seja, você acordou uma taxa de 14% ou 15%, e você continuará recebendo essa taxa até o final do título, independentemente se a taxa de juros suba ou a taxa de juros caia. Beleza? Só que vale salientar o seguinte: dentro do nosso mercado, nós temos como vender títulos públicos também. E vamos supor, se caso eu compre um título de pré-fixado com valor acordado em 15% e a taxa de juros cai a 10%, o que acontece? Esse meu título de 15% pagará mais que a média do mercado, correto? Então, a maioria das pessoas, se você quiser vender esse título, pagarão mais por ele. Ele será um título valorizado pela população, principalmente pelos investidores. Portanto, você terá uma marcação a mercado, que a marcação a mercado se consiste na venda desse título para o mercado. O mercado irá precificar esse título. Portanto, se você for vender esse mercado com uma taxa de juros a 10%, esse título de 15%, você ganhará dinheiro. Essa será uma taxa muito desejada pelo mercado. Posteriormente, a marcação a mercado será positiva para você, correto? Porém, caso a taxa de juros continue a subir, não seja mais aqueles 15% acordado pelo título que você pegou, infelizmente a sua marcação mercado será negativa. Então, vamos supor, eu tenho um título de 15%, a taxa Selic foi para 20%. Não vamos entrar no mérito aqui do que isso seria sustentável ou não, beleza? Mas, caso venha acontecer, se você tem esse título de 15% e quer vendê-lo, você tomará uma marcação mercado negativa, correto? Então, você poderá perder dinheiro caso você venda o título. Agora, caso você não queira vender nada, queira continuar só recebendo aqueles juros, você continuará recebendo normalmente, sem problema nenhum, beleza? O que quero comentar com vocês a respeito dos CDBs, que eu já falei anteriormente na questão da reserva de emergência. São títulos que geralmente são de resgate imediato, o banco oferece, e alguns deles possuem algum risco maior, às vezes possuem alguma data de limite mínimo para você poder ficar com eles. Depois nós temos os CRI e CRAs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Então vamos supor, uma empresa comprou um aeroporto, essa empresa pega aquele título que ela tinha de dívida e repassa para uma securitizadora a um preço menor. Essa securitizadora irá continuar recebendo pelo dono do aeroporto que vendeu, uma empresa de aviação, seja lá o que for, continuará recebendo a securitizadora, no caso, né? Que vamos supor, o aeroporto ele foi vendido por 20 milhões. Só que o dono do aeroporto ele quer receber o valor já antes, antecipado. O que a securitizadora faz? Paga os 18 milhões, antes era 20, agora a securitizadora prefere pagar 18 milhões e o vendedor do aeroporto aceita isso. Então você concorda comigo que a securitizadora teria 2 milhões para poder ganhar? Então a securitizadora irá receber esses 2 milhões como lucro da operação. E esse lucro da operação será pago às pessoas que comprarem essas CRIs, CRAs, LCIs e LCAs, que são basicamente LCIs e LCAs, são basicamente a mesma coisa. A única diferença é que CRI investe em recebíveis imobiliários, CRAs investem em recebíveis do agronegócio, a LCI e a LCA é o mesmo sentido. A única coisa que muda é CRI e CRA se difere da LCI e LCA porque a LCA ela é isenta de imposto, beleza? Então, caso você venha a receber lucros devido à compra da sua LCI e LCA, você não precisará pagar imposto sobre isso, beleza? Então vamos lá. Aqui é a explicação certinha que eu coloquei para vocês, que eu falei aqui agora.
Renda passiva fixa em relação à poupança. Poupança é algo muito conhecido entre os brasileiros, sempre foi algo que os brasileiros investiram ao longo de décadas. Porém, como já vimos anteriormente, aconteceu um confisco dessa poupança. Então, acaba que, por mais que a poupança ela seja algo que seja mais seguro, ela tem esse dedo do governo que pode simplesmente tomar a sua poupança, como já aconteceu. O que não aconteceria caso você investisse em outros títulos, caso você investisse em ações, fundos imobiliários. Então, esse é um risco intrínseco da poupança. Sem contar também que a poupança ela rende menos do que os outros títulos públicos, até mesmo que um CDB. Que, como vocês podem ver, caso a poupança, a taxa Selic esteja acima de 8,5% ao ano, a poupança renderá somente 0,5% do seu valor depositado, mas a taxa referencial, certo? Se a taxa Selic estiver igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic. Então, de qualquer forma, a taxa poupança ela é limitada. Você não consegue receber o mesmo que você receberia se você investisse em títulos públicos ou se você investisse em ações, fundos imobiliários. Beleza? Vou olhar a palavra, né? Por fim, temos aqui as debêntures, que são títulos muito interessantes. Eu confesso que debêntures são como se você investisse nas empresas sem você precisar necessariamente investir nas ações. Eu confesso que elas são mais seguras, porque as debêntures elas não têm a mesma oscilação. Na verdade, elas não têm oscilação com as ações, por exemplo. Por quê? Em toda empresa, o que ela prioriza primeiramente pagar são as dívidas, certo? Então, depois dela ter pagado as dívidas e somente se sobrar alguma coisa, posteriormente todo esse pagamento para poder exercer a sua atividade, pagar seus funcionários, as dívidas, é que ela distribuirá os lucros aos acionistas. É claro que dentro das ações nós temos a valorização do ativo e tal. Depois eu vou entrar nesse mérito com vocês. Mas as debêntures são muito interessantes porque nós temos dois tipos. As debêntures incentivadas e as não incentivadas. O que é isso? Debênture incentivada é quando você não precisa pagar imposto sobre a debênture, porque geralmente essa debênture ela é com a finalidade de investir em infraestrutura. Então, a maioria dos ativos que você investe em infraestrutura, você não precisa pagar o imposto de renda. É a mesma coisa com o FIINFRA, por exemplo, é um tipo de fundo imobiliário, só que de investimento em infraestrutura. Você também não paga você não paga imposto sobre aquele lucro auferido, beleza? Mas voltando aqui, as debêntures então é como se você emprestasse dinheiro, você é o fiador da empresa para que ela conclua aquela atividade. Então vamos supor, eu tenho uma empresa e ao invés de eu emitir novas ações para poder pagar tal investimento que eu quero fazer, que é mais caro, né? Emitir ações, eu emito debêntures. E, portanto, seja lá uma pessoa que não investe na minha empresa como acionista, essa pessoa também, que não investe, pode pegar lá e comprar minha debênture. Ela está sendo minha fiadora para poder eu fazer meu investimento, seja infraestrutura ou não, certo? Então, eu simplesmente posso pegar essa debênture e receber juros sobre ela. E algumas vezes, como eu disse anteriormente, não pagar o imposto de renda. Porque, como elas são incentivadas, elas não detêm imposto. Beleza? E também, como eu disse anteriormente, diz até aqui no segundo parágrafo, ela não possui um risco tão grande quanto as ações. É claro que você tem que avaliar, sim, a empresa, você tem que avaliar os indicadores da empresa, tem que avaliar o rating, que é o nível de risco, né? A própria corretora vai te dar isso. Enfim, essa foi a parte aqui de renda fixa. Posteriormente eu irei entrar com vocês agora em fundos imobiliários. Fechou? Valeu, galera. Obrigado.